o que está acontecendo com o intestino humano nos tempos modernos. Estudos sugerem que antigamente a carga de probiótico no intestino era muito mais adequada do que hoje em dia. Na grande maioria dos casos, hoje, nós precisamos suplementar probióticos frente à realidade desse mundo moderno. Esse é o assunto de hoje. Então já se inscreve no canal, coloca um gostei, ativa o sininho que é para você não perder nenhuma novidade. E deixa o seu comentário, que é para a gente poder disponibilizar aí, com base no seu comentário, muito mais conteúdos. Hipócrates já dizia: todas as doenças começam no intestino. O tempo vai passando e isso vai fazendo cada vez mais sentido. Perceba que a nutrição, ela é a base da vida. O bebezinho, quando ele está sendo gerado ali no ventre materno, se houver qualquer obstrução da passagem de nutrientes da mãe para o bebê, há consequências ali danosas, né? Pode haver vários tipos aí de consequência. Então a gente observa que a nutrição, ela é a base para a formação, para o desenvolvimento, para o crescimento desse bebê. Ao nascer, ele já tem disponível ali o leite materno, e o aleitamento materno já tem tudo que esse bebê precisa, desde a quantidade de líquidos que ele precisa, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, enfim. E quando esse bebê chega aos 6 meses de vida, começam ali algumas introduções. Na verdade, a gente coloca aqui com 4 meses já dá para começar uma frutinha, algumas frutinhas, o suquinho. Aos 5 meses a gente já entra com papinhas de frutas. Aos 6 meses já entram com as sopinhas salgadinhas, né? Enfim, é importante lembrar que a nutrição, ela tem o seu papel fundamental desde a origem, desde a formação desse bebê. E que até mesmo durante os meses, antes do primeiro ano completo, existem a lista de alimentos que esse bebê pode para cada mês. Há certos alimentos que um bebê antes dos 10 meses não pode consumir, por exemplo. Então, quando os pais acompanham, têm esse cuidado de acompanhamento nutricional com o seu bebê, a gente percebe que o intestino desse bebê, ele contribui na conexão ali com o cérebro para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cardiovascular, o desenvolvimento respiratório, né? Até a questão de imunidade, prevenindo infecções pulmonares, porque o corpo humano, ele é interligado, né? São vários sistemas interligados com um único objetivo. Então, você percebe que a criança bem alimentada, ela ocupa na vida, né, um espaço muito mais promissor, porque as questões de atenção, as questões de desenvolvimento mesmo, elas são muito melhores do que a criança que não é amamentada, e isso já é comprovado em estudos científicos. Então, a partir daí, vem as introduções alimentares, e é importante lembrar que hoje em dia nós temos crianças, eu recebo crianças que aos 5 anos de idade nunca experimentaram açúcar. Só para você ter uma ideia do cuidado que essas crianças recebem com uma alimentação super natural, baseada em frutas, legumes, hortaliças, tubérculos, aves, peixes, enfim. E ao decorrer da vida, por alguma razão, até de contágio social, de influências externas, esse ser pode começar a vir a provar outros sabores, né? E a gente vive num tempo, hoje em dia, né? As questões de qualidade na alimentação, de naturalidade, elas não são tão disponíveis em alguns lugares, né? A indústria alimentícia, ela tem muito mais opções práticas, rápidas, para oferecer para esse público mais jovem, adulto, que estuda, que faz faculdade, que trabalha, né, que não tem tempo para cozinhar, que não tem acesso fácil a esses alimentos mais naturais. A indústria disponibiliza, né,
uma série de alimentos que hoje fazem parte da alimentação do brasileiro, mas que não contribuem para um total bem-estar. Por quê? Porque não contribuem ali com o equilíbrio intestinal. Então, por isso, hoje, é necessário suplementar, na grande maioria dos casos, com probióticos. Hoje, nós sabemos que o Brasil ele é considerado um dos países com maior índice de ansiedade. E é lá no intestino, é um intestino saudável, ele produz neurotransmissores, serotonina, GABA, que são responsáveis pelo bem-estar, que são responsáveis. A gente diz que a serotonina é até o hormônio da felicidade, né? Porque traz essa sensação boa de bem-estar. Mas se você não tem um intestino ali em total equilíbrio, você tem dificuldade também nessa síntese desses hormônios, né? Desses neurotransmissores. Então, é importante lembrar que hoje o intestino é considerado o segundo cérebro. Intestino e cérebro estão totalmente conectados. 80% dos nossos receptores imunológicos, acredite, estão no intestino. 80%. E todas as doenças estão ligadas ao intestino. Por quê? Porque ele em desequilíbrio, imunidade baixa, e aí dá vazão ao aparecimento de algumas doenças. Porque é no intestino também, gente, que toda a nutrição, ela é absorvida, ela passa ali para a corrente sanguínea, né? E vai para os órgãos que precisa ir, enfim. A conexão intestino e cérebro está ligada a processos alérgicos, intolerâncias alimentares, bem como todas as doenças do mundo moderno. Antigamente nós tínhamos essa carga de probiótico mais adequada. Hoje a gente precisa, com certeza, suplementar na grande maioria dos casos, até para que a gente possa não só prevenir as doenças, né? Mas também melhorar cada vez mais a nossa condição emocional com essa produção de serotonina e GABA. Toda doença começa no intestino. Entenda que o nosso organismo é formado por sistemas que estão totalmente interligados e que também são interdependentes. O objetivo deles, na verdade, é ter ali as suas relações muito bem definidas, né? E o nosso corpo ele não funciona de forma desconexa. Muito pelo contrário. A nutrição, por ser a base da vida, ao enviar bons nutrientes para o cérebro, ele também trabalha no fortalecimento das questões cardiovasculares, imunidade respiratória, prevenindo infecções pulmonares, e tudo isso está relacionado ao estado da saúde intestinal. Então, é por isso que desde os primórdios, Hipócrates já dizia, toda doença começa no intestino. Como está a saúde do seu intestino? Nós vamos aproveitar para dar aqui algumas dicas para que você avalie a sua saúde intestinal. A ingestão de alimentos ricos em probióticos é essencial, mas não é tudo. É importante que você tenha uma boa hidratação e hoje existe até um cálculo para você verificar a quantidade de água mínima que você precisa ingerir durante o dia. É o seu peso atual multiplicado por 35, 40. Esse resultado é a quantidade em litros que você precisa tomar de água, no mínimo, viu? De água durante o dia. É claro que na nossa alimentação, dependendo do que a gente come, do que a gente bebe, essa necessidade pode aumentar. É por isso que quando eu falo em hidratação, eu estou me referindo à quantidade de água que você bebe. Porque algumas bebidas, elas são tão osmolares, e a gente vai explicar isso em outro vídeo, que você precisa até tomar mais água porque tomou essa bebida. É o caso da cerveja, que desidrata, né? Você precisa tomar uma quantidade de água mínima para que você se mantenha hidratado. Alguns sucos, várias bebidas aí, dependendo do seu teor osmolar, vão aumentar essa necessidade de água.